Boa noite, alunos. Hoje nós vamos para mais uma aula na disciplina de saúde da mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar, tá bom? Como de costume, eu vou deixar lá, né, o conteúdo da aula para vocês poderem acessar, tá bom? E a atividade para fazerem e responderem, valendo nota, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, é só mandar mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Vamos lá compartilhar a tela. Só um minuto. Então, hoje a gente vai falar de enfermagem na atenção ginecológica e planejamento reprodutivo, tá bom? Existem alguns métodos contraceptivos. Esses métodos, eles não evitam somente uma gravidez indesejada, mas alguns deles previnem contra DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatite, que a gente já viu nas aulas anteriores as consequências dessa contaminação, tá bom? Tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Principalmente para o bebê, tá? Um dos métodos é a tabelinha, então lembra do desenho lá do ciclo, né? De quando a gente sangra, os dias inférteis e os dias férteis. A tabelinha consiste na abstenção sexual nesses dias férteis, tá? E esses dias variam de acordo com o ciclo menstrual. Se são 14 dias, 28 dias, eu conto 14 menos 2 e mais 2. Se são 30 dias de ciclo menstrual, eu conto 15 menos 2 mais 2, tá? Por isso que ele tem uma variação, tá? Para calcular certinho o ciclo menstrual, eu vou calcular os dias do ciclo nos últimos 6 meses a 1 ano, né? Para eu ter a certeza da quantidade de dias que eu vou menstruar, seja ele 28 ou 30. Então tem que ser muito, muito, muito redondinho para não ter erro. E aí eu vou ter uma abstenção sexual, ou seja, para que eu não engravide, eu não vou ter uma relação sexual entre o 12º e o 16º dia, num ciclo de 28 dias, tá bom? Um outro método contraceptivo é a temperatura corporal basal, né? Geralmente esse método é associado à tabelinha, né? Lembra numa das aulas anteriores que a gente viu que a temperatura aumenta quando a gente está ovulando, né? Quando a mulher ovula, né? E como que eu vou ter a certeza dessa temperatura de que ela aumentou e de que existe uma chance de eu estar ovulando. Então, toda manhã a mulher vai levantar, vai acordar, não vai levantar, vai pegar o termômetro e ainda deitada ela vai verificar essa temperatura. Aí, digamos assim, 36,3, 36,3, 36,3, 36,3. No dia da ovulação, ela vai estar entre 0,1 e 0,2, 36,4 ou 36,5, tá? Então, ela vai ter uma alteração nessa temperatura, né? E geralmente, durante esse período que teve alteração da temperatura, a mulher não vai ter uma relação sexual para evitar uma possível gestação, tá? Mas, digamos assim, eu posso ter um aumento de temperatura, um estado de febre, porque eu estou com uma infecção, porque eu não dormi direito, porque eu estou com uma alteração hormonal, emocional. Então, existem outras condições que podem interferir
no processo e na temperatura corporal basal. Então, não é um método 100% seguro, tá? Por isso, geralmente se associa a tabelinha à temperatura basal para a gente aumentar a eficácia do método contraceptivo. Ainda assim, a chance de uma gestação é muito grande, tá bom? De novo, lembrando da questão do ciclo menstrual, então a temperatura basal vai aumentar de 0,1 a 0,2 exatamente no dia da ovulação, tá? Mas a pessoa tem que ser muito, muito, muito certinha para não ter uma relação ou para que tenha uma certeza de que esse método funciona, tá bom? Um outro método que a gente vai ver é o método de Billings ou muco cervical. Então, toda mulher, durante o ciclo e durante o mês, ela emite um muco que umedece o canal vaginal, né? Então, toda essa vagina, ela é lubrificada por um muco, tá? Conforme vai no ciclo, então vamos lá, vai estar aumentando aqui o estrogênio, né? O estrogênio está aumentando até o 14º dia. Conforme o estrogênio aumentando, ele aumenta a quantidade de muco, ou seja, de secreção que desce por esse canal, tá? E além de aumentar a quantidade desse muco, ele fica mais viscoso, ou seja, parece uma clara de ovo. Então, se a mulher, ao se tocar ou se examinar, ela vai sentir essa secreção. Quando a mulher faz isso aqui, esse muco, ele não rompe, né? Então, no período não fértil, ele é bem espesso, tá vendo, ó? Ele é grosso, bem grosso, parece uma secreção, em outras palavras, parece que o nariz está entupido, né? Se é aquela secreção bem, bem horrorosa. Na hora que a gente está no período fértil, ela fica bem fininha, bem viscoso, parece uma clara de ovo, bem clarinha. E por mais que você estica, ele não rompe, tá? Feito esse exame e identificado que essa mucosa está bem viscosa, ela não. A orientação é que se evite a relação sexual, porque nesse momento você está no período fértil, tá bom? Outro método contraceptivo é a camisinha feminina, e existem algumas vantagens com relação à camisinha masculina, tá? Da mesma forma, ela é feita de látex, então quem tem alergia a látex não pode, sob hipótese alguma, usar nem a feminina e nem a masculina. Então, quem tem alergia à borracha ou qualquer outro componente que envolva o látex não pode usar nenhuma camisinha, né? Então, ela recobre todo o canal vaginal, ela não previne só a gestação, como ela também previne a questão de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque ela cobre toda a questão da entrada do canal vaginal, inclusive até a região suprapúbica, protegendo inclusive do HPV, tá? Ela pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual, então, se eu sei ou se eu já me planejo para que eu vou sair e ter uma relação sexual com meu parceiro, eu posso, antes mesmo de sair, colocar essa camisinha e ela dura até 8 horas dentro do corpo da mulher, tá bom? Ela pode ser colocada em várias posições, desde deitada, né, que você abre as pernas na posição de litotomia e coloca, né, na posição de cócoras, que você tem uma maior abertura, ou na posição com o pé de apoio e coloca ela até o fundo do útero, tá? Esse é um exemplo mais ou menos de como ela fica encaixada no canal vaginal, né? Então, a mulher vai apertar, isso aqui é um anel de silicone, então a mulher aperta ele
e empurra com o dedo, enfia com o dedo, até sentir o colo do útero. A posição com o pé de apoio, ela é mais favorável para você alcançar o fundo do útero e colocar essa camisinha bem colocada, tá? De qualquer forma, essa parte fica exteriorizada e a gente tem que ter cuidado durante a relação sexual para não ter nenhum problema dela entrar para dentro do canal ou de ter algum extravasamento por um lado ou pelo outro de espermatozoide e se ter uma gestação indesejada, tá bom? Uma outra barreira é o preservativo masculino, que da mesma forma previne não só a gestação, mas também previne a questão das DSTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis. É uma barreira física também que impede que o espermatozoide que sai do homem atinja o óvulo da mulher, né? Tem vários tamanhos, forma, cor, textura, mais fina, mais grossa, com cheiro, sem cheiro, com gosto, sem gosto. Cada vez mais a indústria farmacêutica produz variedades desse tipo de método contraceptivo, tá bom? Brincadeiras à parte, essa foto aqui não se deve fazer isso, né? Então, não se deve rasgar com a boca, porque a chance de danificar o produto e ter um rompimento é grande, tá? Para que não se tenha, tá vendo? Ó, várias formas, várias cores, várias coisas, para que não se tenha o rompimento da camisinha masculina, a orientação é sempre segurar a ponta do preservativo e ir desenrolando ele sobre o pênis, tá? Então, tem até um desenho ilustrativo que é muito comum de se ver em vários postos de saúde, né? Dizendo que se usar do jeito certo, dá certo, né? Então, tem que se ter a colocar ele com o pênis ainda ereto, né? Segurando a ponta para tirar o ar, desenrola ele todo sobre o coisa. A indicação é não usar nenhum outro produto associado com a camisinha, como uma vaselina ou algum óleo, alguma coisa. A retirada é ainda com ele ereto e você joga no lixo comum, tá bom? Um outro do método contraceptivo chama-se diafragma, parece uma capinha, um tampão, né? Ele é redondinho e a mulher coloca ele no fundo da vagina, ou seja, no canal, no colo do útero. É como se fosse um tampão do útero, né? Então, toda e qualquer relação que se tem aqui na região vaginal, o espermatozoide vai bater e ele não vai entrar, tá? Geralmente, ele é associado a um espermicida, né? Alguma pomada que mata o espermatozoide. Por quê? Se ele mal colocado passar essa barreira, ele vai bater no espermicida e o espermatozoide vai morrer, tá? Tem que ser muito bem avaliado por um ginecologista, porque existem também várias formas, vários tamanhos, e aí tem que ser muito bem adequado ao colo de útero da mulher que vai colocar, tá bom? Da mesma forma que se coloca uma camisinha feminina, você tem que dobrar a ponta dele e encaixar pelo canal vaginal até que sinta o colo do útero, é como se ele fizesse um tampão. É uma barreira de proteção, tá bom? Um outro dispositivo contra a gestação ou contraceptivo chama-se DIU, né? Antigamente ele era feito à base de cobre, única e exclusivamente, né? Colocado por intervenção médica a quem tem a formação em obstetriz ou obstetrícia pode colocar no momento do parto, então aquelas mulheres que têm anos, mas que têm 3 filhos acima de 20 anos e que não desejam mais nenhum filho, feito o planejamento familiar, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
a enfermeira obstetra ou o enfermeiro obstetra, ele pode colocar esse DIU no momento do parto, tá? Ele pode ser de cobre, como era a grande maioria, ou de hormônio, como hoje é muito comum, de Mirena, que é bem comum e bem popular, e ele dura até 2 anos liberando hormônio. Para quem tem problema de hormônio, que não pode tomar hormônio, põe-se o de cobre. Para quem pode tomar hormônio, usa-se o de Mirena, tá bom? Ele tem um custo aproximado de R$ 900, o de Mirena, tá? O de cobre custa em média 400 e poucos reais, tá bom? Bem menos, inclusive, tá? Esse é o formato do DIU, para vocês verem, tá? E aqui a implantação. Então, se coloca pelo canal vaginal, ele tem o formato do T, então ele é colocado no fundo do útero, né? Com a parte de cobre pegando todo o colo, e fica uma parte como se fossem 2 fiozinhos para fora do colo do útero, porque se o médico precisar retirar, ele pega uma pinça e puxa pelo colo do útero. Algumas mulheres relatam cólica, algumas alterações menstruais no começo, até a adaptação a esse corpo estranho que está dentro do útero, tá? A pílula, né? É um outro método contraceptivo, então é a ingestão de hormônio através, né, de comprimidos, através de injeção, através de adesivo, através de anel vaginal. São várias formas de hormônios para se evitar a gestação, tá? De qualquer forma, esses hormônios impedem a ovulação, então é como se o organismo tivesse com uma produção alta de estrogênio e progesterona, que o útero e o corpo entendem que já tem uma gestação ocorrendo, e a partir do momento que eu tenho uma gestação, eu não vou ovular, eu não vou menstruar, né? Principalmente eu não vou ovular, e aí o organismo mantém esse nível acima, tá? E aí eu paro, né? Eu tomo 21 dias, geralmente numa cartela, por exemplo, dou um intervalo de 7 dias, a quantidade de hormônio vai cair, eu vou menstruar. E por conta desse hormônio numa carga elevada, eu não vou ovular, tá? A injeção pode ser uma injeção que dura 1 mês, pode ser injeção de 3 meses, pode ser um implante dentro da pele que vai liberando o hormônio, que pode durar até 5 anos, tá? Então, por 5 anos, se eu implantar um hormônio com contraceptivo hormonal, por exemplo, eu não vou menstruar, tá bom? Tem a pílula do dia seguinte, né? Que é aquela pílula a gente toma numa situação de emergência, né? No máximo, eu tenho que tomar essa pílula até 72 horas após a relação sexual, né? E ela age de 2 formas. Então, imagina assim, ó. Sabe aquela quantidade da cartela que está aqui de 21 dias? Você vai tomar em 2 comprimidos. Em 2 comprimidos, você toma o hormônio de 1 mês inteiro, né? Então, ela vai bloquear a formação do óvulo no ovário de uma maneira muito abrupta e vai fazer com que aquele muco que deveria ser fininho, ele fique espesso. Quanto mais espesso, maior é a dificuldade do espermatozoide chegar até o óvulo. Isso pode existir falha nesse método? Óbvio, como todos os outros métodos, desde que não usados da forma correta. Então, ele pode ter falhas. E aí é uma injeção de hormônio muito grande numa única vez que você vai tomar, tá bom? Então, tem que se tomar muito cuidado com aquilo que você vai usar ou escolher de método contraceptivo, tá bom? Cabe a nós, profissionais da saúde, estar sempre orientando a mulher ou o homem que vem nos procurar, tá bom? Coito interrompido tem uma falha de porcentagem de 12 a 40%, não impede o contágio de DST, por quê?
Geralmente, quando o homem tem a ereção, ele tem a formação de uma gota de sêmen, ou seja, ele vai lubrificar o canal da uretra do pênis, e essa lubrificação pode já ter espermatozoides e provocar a gestação na mulher, tá? E aí, o que chama-se de coito interrompido? A grande maioria acha que tá lá, teve a relação na ereção, na hora que o homem vai ejacular, ele tira o pênis da vagina da mulher e ejacula fora da região da vagina. Só que essa gota de lubrificação do canal uretral pode já carregar espermatozoide, e aí a chance de gestação é de 60%, ou seja, não é um método muito eficaz, tá? Um outro método contraceptivo é a laqueadura, que já é um método definitivo, tanto a laqueadura quanto a vasectomia. Contudo, são métodos, são feitos pelo SUS, mas que requer, por exemplo, alguns registros e controles de assinatura. Então, a mulher tem que ter mais de 20 anos, tem que ter mais de 2 filhos vivos com mais de 1 ano. Tanto a mulher quanto o homem vai assinar uma série de documentação junto ao médico e ao psicólogo do SUS. Esses documentos têm que ser registrados em cartórios, dando a ciência de que nem a mulher, nem ou a mulher ou o homem não querem mais ter filhos. E aí essa documentação volta do cartório, reconhecida e arquivada como um processo, e aí se faz o planejamento e a programação da cirurgia, tá? Essa cirurgia, tanto a vasectomia quanto a laqueadura, consiste num procedimento cirúrgico, pode ser por videolaparoscopia, ou se a mulher está gestante, no momento do parto, se for um parto cesariana, já faz a laqueadura, o que não é muito comum, mas isso pode acontecer, tá? E aí é onde acontece a obstrução. Então, como a fecundação ocorre na tuba uterina, o que o médico vai fazer? Ele vai cortar essa tuba uterina e vai amarrar aqui e amarrar aqui. Então, por mais que o ovário continue produzindo óvulo, esse óvulo vai cair na porção inicial nas fibras aqui da tuba uterina, mas ele não vai ter a passagem do espermatozoide de uma aba para outra, tá? E isso acontece da mesma forma que a vasectomia. Então, todo e qualquer espermatozoide que é produzido pelo testículo e armazenado no epidídimo, ele não vai ter contato com o duto aferente, né, que é por onde ele passa, porque esse duto vai estar amarrado. Porém, depois que um homem faz a cirurgia de vasectomia, ele tem que fazer até 3 meses depois o exame de espermograma, para ver se tem alguma produção ainda ou não de espermatozoide, porque dentro desse canal ele pode ficar armazenado e está eliminando ainda algum espermatozoide. A mínima porção que tiver, a mínima quantidade de espermatozoide que tiver, ele pode provocar gestação, tá? Para o homem é muito mais fácil, porque é feito com anestesia local, né, no consultório, no ambulatório, por exemplo, e o médico corta o duto deferente, tá bom? Espero que tenham aprendido um pouquinho de métodos contraceptivos, e a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos.